Olá, muito boa tarde. Para visitar Braga, nomeadamente o Sameiro, há uma nova ferramenta, um novo livro que permite conhecer a história de cada monumento, de muitas igrejas, santuários e também museus, e permite também e oferece também informações práticas para essa visita. É um projeto da Arquidiocese de Braga que agora vamos conhecer com o Cônego José Paulo Abreu. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Cônego José Paulo. Há aqui de facto uma preocupação muito grande por dar as ferramentas a quem chega a Braga e poder entrar nas igrejas que estão disponíveis, visitar e conhecer. Nós acreditamos no nosso património, acreditamos nele pela sua valia, artisticamente é primoroso. Este património aqui em Braga, nós conseguimos estratificá-lo em 3 patamares. Um patamar são os grandes santuários, muito bonitos, por toda a Diocese. Concretamente aqui em Braga temos a coroa que nos pertence, desde Santa Maria Madalena ao Bom Jesus, conhecido como Património Mundial, até este lindíssimo santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Portanto, toda esta coroa de Braga tem uma envolvência religiosa, patrimonial religiosa. Depois temos um segundo núcleo muito forte, são as nossas igrejas, construídas ao longo de séculos, começando na Catedral, que é a mais velha, como se sabe, de Portugal, e vindo até aos dias de hoje, construções magníficas, com recheios absolutamente sublimes. E depois ainda temos a conservação e a memória nos nossos museus. Temos vários espaços musealizados e que são o trazer para o dia de hoje a riqueza que o antanho produziu. E, portanto, nós pegamos neste instrumento para colocarmos tudo isto nas mãos das pessoas, com informação sucinta, mas com a direção, o contacto, a síntese histórica de cada uma destas componentes, para que as pessoas que acessam a nós possam ter uma informação fácil, à portada de mão, e esse foi um primeiro passo. Um segundo passo foi conseguir, junto dos titulares dos monumentos, junto dos gestores, espaços de abertura, porque o que muita gente se queixa é a gente chega à igreja, esbarra na porta está fechada. De facto é pouco cortês. Por outro lado, como se percebe, isso acontece entre outras causas por razões de segurança. Conseguimos conciliar a segurança tendo alguém num horário limitado e, portanto, este roteiro também possibilitará essa franquia aos monumentos com a devida vigilância para conciliarmos segurança que é necessária com fruição que achamos os monumentos devem ter. Tudo isto feito na lógica que preside à nossa presença nisto. A nossa lógica é que os monumentos são púlpito, são anúncio, são evangelho. A nossa arte é a Bíblia que está ali escrita, que se lê sem letras, mas que se intui, que se percebe e que vai catequizando de uma forma muito serena, muito pacífica, muito pouco estridente às vezes, mas pela via pulcritudinis nós queremos que todos cheguem ao belo. E acredito que antes deste roteiro, aqui plasmado neste livro, que aliás é um instrumento de fácil manuseamento e transporte, não é? Para Exatamente, o turista. foi concebido assim. Acredito que antes de tudo isso há um trabalho enorme de valorização do património, de conservação, para que ele agora possa fruir para quem o vê. Nós temos trabalhado a vários níveis. Um nível é a inventariação do que temos. O Santo Agostinho dizia uma coisa que é muito verdade: ninguém ama o que não conhece. Nós, para podermos amar o que temos necessariamente que o conhecer. E na Diocese inteira, não apenas em Braga, temos feito um inventário intenso de inventário, não é? Temos feito um trabalho de inventário intenso. Depois há um outro trabalho que nós temos feito, que é de sensibilização dos gestores deste património. Para as obras como têm de ser feitas, os restauros, os cuidados têm que ser feitos. Também temos incentivado a que essas requalificações se façam. Nós fizemos, por exemplo, aqui nos ados todos da nossa Diocese, num espaço de 10 anos, tivemos uma autêntica revolução. Mas também no interior de muitas e muitas igrejas. Temos feito essa depuração, temos feito essa limpeza, temos feito trabalhos de requalificação e, portanto, este upgrade, naturalmente, é para ser registado com agrado e diz desta nova onda, desta nova consciência patrimonial que nós temos, pelo valor do património em si e por esta ajuda preciosa que o património é para a nossa missão. E proponho que, antes mesmo de folhear, quem nos está a ver e ouvir possa tomar desde já conhecimento de algumas das igrejas e museus que são apresentados aqui neste roteiro, que é da autoria do Cônego José Paulo Abreu e também de Varico Pereira, ele é diretor da Pastoral Turismo aqui na Arquidiocese de Braga, e é com ele que vamos conhecer alguns desses ambientes. Estamos então aqui em frente ao Museu Pio XII, um dos museus que integra este nosso roteiro turístico-religioso
de Braga, do centro de Braga e também da Coroa de Braga. Estes 5 museus são parte essencial daquilo que nós entendemos como fundamental no que diz respeito aos museus arquidiocesanos. Estão integrados também neste roteiro a Galeria dos Arcebispos, o Museu Tesouro da Sé de Braga e depois a torre daqui de Nossa Senhora da Torre, também muito próximo do nosso Museu Pio XII. O Museu de Pio XII é efetivamente um museu emblemático para a cidade de Braga. É um dos museus, do ponto de vista do espólio arqueológico, mais ricos, não só de Braga, mas também de todo o norte de Portugal. Desde cerâmicas, numismática, enfim, há uma multiplicidade de objetos riquíssimos e que vale a pena conhecer. A par disso, também neste museu temos um conjunto de esculturas e de imagens dedicados à vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, bem como alguns elementos relativos a alguns mártires, como o Frei Bartolomeu dos Mártires, por exemplo, que vale a pena apreciar e vale a pena conhecer. Está dentro daquilo que é o circuito que nós elaboramos para este roteiro turístico-religioso, portanto, facilmente se encontra o museu, fica muito próximo daquilo que é a Capela da Árvore da Vida e muito próximo também, como já disse, da Senhora da Torre. Portanto, é um convite a quem nos visita a conhecer e a descobrir este museu que pouca gente conhece e que, através deste roteiro, esperamos que, enfim, enriqueça essa experiência de conhecimento e de visita a um local que, do ponto de vista museológico, é um ícone na cidade de Braga. Estamos agora em frente aqui à porta de entrada do Seminário Conciliar São Pedro e São Paulo. É no interior deste seminário que se encontra a Capela da Árvore da Vida, uma proposta arquitetónica contemporânea muito arrojada e que já, inclusivamente, ganhou um prémio internacional da ArtsDay em 2011. É, enfim, um ícone, neste caso, da arquitetura religiosa contemporânea no nosso país e diria mesmo até a nível internacional. São mais de 200 toneladas de madeira que não têm um único prego e, portanto, tudo encaixado que nos revela aquilo que é uma peça de arquitetura única concebida pelo Gabinete de Arquitetura Cerejeiras Fontes e depois, obviamente, há um conjunto de obras de arte onde se destaca, por exemplo, a autora Hilde David e há, enfim, aquilo que é uma construção inédita do ponto de vista daquilo que são as técnicas de carpintaria e que é uma proposta, como eu digo, muito arrojada do ponto de vista da arquitetura, com uma dimensão religiosa e pastoral muito interessante de ler e de ver neste edifício. Há aqui um pormenor muito importante relativamente à visita à Capela da Árvore da Vida. Nós, neste roteiro, procuramos que todas as igrejas tivessem um dia durante a semana que fosse possível visitá-las. Como esta igreja se encontra dentro do Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo, é necessário uma marcação por telefone. Não é possível chegar, entrar e visitar, porque a igreja encontra-se mesmo dentro, a capela encontra-se mesmo dentro do seminário. Então, neste caso, o horário de visita é à sexta-feira entre as 17 e as 18 horas, mas obriga a uma marcação prévia por telefone. E, portanto, esta é a maneira mais prática e conveniente para fazer a visita à Capela da Árvore da Vida, que vale muito a pena, é algo diferente ao que estão habituados a ver do ponto de vista do património religioso e, portanto, sugerimos também esta visita, que fica aqui precisamente também naquilo que é o roteiro de caminho para, por exemplo, a Igreja da Santa Cruz, que fica aqui mesmo ao lado. Estamos então agora a chegar aqui precisamente à Igreja de Santa Cruz, uma igreja do século XVII, em estilo barroco, um ícone também aqui da cidade de Braga, da autoria do Frei José António Vilaça. É uma igreja que fica situada no centro mesmo da cidade de Braga. Aqui nesta praça teremos à nossa volta mais igrejas que compõem, que estão dentro daquilo que é o nosso roteiro turístico-religioso. Ao lado a Igreja de São Marcos, em cima a Capela dos Coimbras, mais à frente temos depois a Avenida da Liberdade, com mais propostas de visita. Esta igreja destaca-se efetivamente também por a ligação que tem com outros locais presentes aqui neste roteiro. E o objetivo
para lá do circuito, foi também fazer esta ligação entre os diferentes locais. A Igreja de Santa Cruz é um exemplar belíssimo da arquitetura religiosa do século XVII, não só pela sua fachada exuberante, onde, enfim, se pode fazer aqui um jogo de descoberta que é muito comum entre os turistas, que é procurar encontrar os dois galos que estão na fachada. Mas o objetivo não passa só por aí, passa por descobrir também o interior amplamente decorado com uma talha dourada exuberante que vale a pena conhecer, assim como um pequeno museu de arte sacra que vale a pena também descobrir no interior e encontrar a proposta que do ponto de vista religioso se nos apresenta, que é a dedicação à Santa Cruz, que está tão presente aqui em Braga, desde logo pela ligação, por exemplo, que tem ao Santuário do Bom Jesus do Monte. É no quinto domingo da Quaresma que sai daqui desta igreja uma procissão em caminho ao Santuário do Bom Jesus do Monte, em peregrinação até ao Monte do Bom Jesus, e que faz uma ligação umbilical, e tem uma ligação umbilical entre o centro histórico da cidade e aquilo que é a Coroa de Braga. E, portanto, essa proposta é também apresentada e feita a todos os visitantes, a todos aqueles que queiram percorrer o roteiro turístico religioso, que é não se ficar aqui pelo centro da cidade de Braga, mas também sair e descobrir aquilo que é a Coroa de Braga, que é a proposta que nós lhes fazemos agora, que é irmos conhecer então o Santuário do Bom Jesus do Monte. Acabamos de fazer então agora a viagem desde o centro de Braga até à Coroa de Braga. É isto que nos pede também e que nos indica o nosso roteiro turístico religioso, que nos propõe então 24 igrejas para visitar no centro da cidade, mais 5 museus no centro da cidade e mais 3 santuários aqui na Coroa de Braga. O primeiro, o Santuário de Bom Jesus, depois o Sameiro e depois também a Falperra Santa Marta, Santa Maria Madalena. Há aqui alguns aspectos importantes a ter em conta neste roteiro, nomeadamente aquilo que é a informação do ponto de vista religioso. A informação histórica está cá, de uma forma sintética, e quem quiser aprofundar o conhecimento histórico ou arquitetónico de um determinado local, basta consultar aquilo que são as informações disponíveis e fazer, por exemplo, a ligação com o site dessa mesma igreja ou desse mesmo santuário. Depois, uma nota importante que nós quisemos destacar aqui também foi o horário das celebrações, o horário das missas que todas as igrejas dispõem, que permite, por um lado, ao visitante, se quiser assistir, saber a que horas decorre a missa, e permite, por outro lado, também ao turista saber que, enquanto decorre a missa, enfim, não pode fazer uma visita de uma forma tão descontraída e, por que não, se quiser também assistir, ser chamado a assistir e a participar nessa celebração. Portanto, este guia impele-nos a visitar, a conhecer e aprofundar também aquilo que é a alma católica destes locais, destes sítios. E aqui o Bom Jesus é um símbolo disso mesmo. Estávamos na Igreja Santa Cruz, fizemos aquilo que foi o percurso da peregrinação penitencial do quinto domingo da Quaresma e viemos Santa Cruz até ao Bom Jesus. Poderá fazer isto também, obviamente, sendo um circuito, não é fácil fazer o percurso das 24 igrejas num só dia, portanto a nossa proposta é que vá fazendo, por exemplo, um fim de semana 10 igrejas, no outro fim de semana outras 10, no outro fim de semana os 3 santuários, portanto fazer periodicamente essas visitas. Chegados ao Bom Jesus, encontramos este monumento majestoso que é Património Mundial da Humanidade, precisamente há 2 anos, acabamos de celebrar o 2º aniversário da inscrição do Bom Jesus na lista do Património Mundial da Humanidade. O Bom Jesus é uma referência do ponto de vista turístico, obviamente, e cultural, não só de Braga, mas também de Portugal, mas não podemos esquecer a sua verdadeira dimensão e a sua origem religiosa, que atrai milhares de peregrinos também de todo o mundo. Infelizmente, esta pandemia tem, enfim, causado alguns problemas do ponto de vista da mobilidade em termos mundiais, e isso tem afetado a vinda de turistas e de peregrinações internacionais até ao Bom Jesus. Mas temos esperança que brevemente possamos ter aqui novamente peregrinos de todo o mundo a visitar e a contemplar este espaço religioso único em Portugal e único no mundo, dedicado à paixão de Cristo, com uma história fascinante do ponto de vista
daquilo que é a sua origem, daquilo que é a sua dedicação a Jesus Cristo, à paixão, morte e ressurreição, mas também o Bom Jesus é um convite a conhecer a dimensão da natureza, a sua paisagem cultural de mais de 26 hectares, convida o visitante a passear, a encontrar-se com ele próprio, por exemplo, nos vários caminhos que encontramos ao longo da mata, a recriar-se, por exemplo, num passeio de barco, a experimentar aquilo que é o elevador, um funicular histórico e único na Península Ibérica e, obviamente, também a descobrir aquilo que é a dimensão do lazer e turística, porque não experimentar o restaurante, os hotéis, que são 4 hotéis que temos aqui nesta estância e, obviamente, não esquecer também aquilo que é a Basílica, que celebrou também há pouco tempo o 6º aniversário e é, digamos que, o centro, o epicentro desta grande estância, com um espaço religioso único que é procurado por todos, essencialmente nestes tempos, muito procurado, por exemplo, para a celebração de matrimónios e o Bom Jesus é então um espaço multifacetado, com natureza, com arquitetura, com turismo e, obviamente, com aquilo que é o marcante deste roteiro, que é a dimensão religiosa. Portanto, o Bom Jesus é efetivamente um espaço de religiosidade e que este roteiro também nos convida a conhecer e a descobrir. Portanto, venham descobrir Braga através deste roteiro turístico religioso. Propostas para visitar Braga e conhecer muitos dos seus espaços religiosos através deste roteiro turístico religioso que foi publicado neste verão. E conversamos também com o Cónigo José Paulo Abreu, como referi há pouco, é um dos autores deste roteiro, com o Varico Pereira. E, Cónigo José Paulo, deixamos para esta ponta final do programa esta joia da coroa. Parecia, acredito que seja a joia da coroa aqui do Isto é difícil de escolher. Agora, de facto, este é um dos santuários que me diz muito. Este santuário é de finais do século XIX, foi construído ao longo do século XX. Há quem diga desde que começou nunca mais parou de ter obras, portanto, podem datá-lo sempre de 19 a 21, ainda apanhamos isto. E como é que isto nasce? Isto nasce pelo regozijo bracarense da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Todos sabemos que esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854 e a partir daí houve festejos na cristandade inteira, que se revia perfeitamente nessa proclamação dogmática. Também aqui em Braga se sentiu isso. Houve igrejas onde se festejou o dogma, se rezou, e houve um sacerdote que, saindo ali do Bom Jesus, correndo o monte até ao topo, chegando aqui, esse sacerdote chama-se o Padre Martinho Pereira da Silva, chegando aqui diz, por que não, aqui neste monte, que na altura era inóspito, colocarmos aqui um monumento que diga do regozijo bracarense por esta proclamação dogmática. E assim foi. Juntou uma comissão, começaram a fazer um peditório, nasce um pedestal com uma escultura a festejar a Imaculada Conceição. Essa escultura acabou por parar no meio do chão, hoje temos a certeza que foi dinamitada. Há quem diga que o Bom Jesus começou a sentir diminuir o seu tráfico e haver muitos prófugos a fugirem para o cima do morro, teria sido por isso. É normal, e o certo é que a imagem aparece estatelada. O povo não esmoreceu, o carreirinho já estava feito, então vamos fazer outra. Entretanto, o Padre Martinho também teve uma intuição, podemos mesmo fazer uma capela para que as pessoas possam ir lá rezar. Portanto, a seguir ao primeiro pedestal nasce uma capela, esta capela depressa se percebe que é absolutamente exígua para a enormidade de devoção que isto foi captando. E pronto, parte-se para a construção de uma basílica, porque o povo assim o exige, o fluxo do povo assim o exige. Como digo, esta basílica foi sendo construída. O monumento à Imaculada acaba por aparecer outra vez em 1954, volta a ser reconstruído com outra figura, como é óbvio. O sacrário aparece em 1954, aquele sacrário de prata. Depois ainda ficou a completar-se o zimbório, que é uma peça fabulosa, tem uma panorâmica tremenda até ao Fir, até Jerez, são 360 graus de vislumbre absolutamente fantástico, de extasiar. Portanto, isto foi sendo feito. No final do século XX, começou-se a pensar, a festa principal disto é em 8 de dezembro, chuva,
muitos peregrinos, e então pensou-se em fazer a cripta, nasceu a finais do século XX. E, portanto, o conjunto devocional, digamos assim, entre finais do século XIX e finais do XX, ficou concluído. Muita gente vem cá à noite, ainda se fez uma capelita aqui no exterior, para os notívagos poderem também saciar a sua fome de encontro com a Mãe do Céu. Depois o resto é o normal destas coisas. Uma sandagem. Acaba por ser um santuário mariano como resposta, de facto, a uma manifestação de devoção do povo. Do povo, muito espontâneo. É muito curioso isto, não é? Também há quem diga que não foi a hierarquia que impôs Fátima ao povo, foi o povo que impôs Fátima à hierarquia. E aqui é um bocado assim, não é? Isto foi o povo que ditou isto. A peregrinação de junho, no final do mês de maio, que fazemos aqui, é uma coisa absolutamente fantástica. Nós temos 40 a 50 mil pessoas a brincar por essa estrada acima e são quase 10 km desde a Sete aqui acima. É uma coisa fabulosa. É a peregrinação diocesana. A peregrinação diocesana, que é sempre no final do mês de maio. É uma coisa soberba. Chega a emocionar só ver a multidão que se junta para subir aqui. E, portanto, é esta fé das pessoas, depois se traduz nos casamentos, nos batizados, na vinda aqui todos os domingos, né? Noutras festas que vamos organizando, algumas procissões que vamos organizando por este ou por aquele motivo, é sempre uma cheia, é enchente garantida, porque o povo está cá e acorre, e contribui, e ajuda, e sente orgulho por ter este património. E, portanto, ele vai crescendo exatamente porque a alma do povo é imensa e a devoção por Nossa Senhora também não tem limites. E se fosse necessário apontar mais um motivo para visitar Braga, cá está mais um, não é? Não só as 24 igrejas que estão aqui neste roteiro, os museus, os santuários. Mas este é um santuário, de facto. Este é o mais alto. É o mais alto. Estamos a 640 metros de altura e, de facto, enfim, os nossos santuários são bons por tudo. São bons pela devoção, obviamente, foi o móvel primeiro. Mas não são só por isso. Isto é uma paz, um sossego durante a semana. A arte, a natureza. A natureza, a ecologia, o bem-estar. Sente-se esta tranquilidade interior quando estamos aqui com alguma paz. A paisagem é absolutamente soberba, como disse, tudo é bom. Tudo é bom. É só mesmo dar corda à sapatilha, ou gasóleo para o carro, isto tudo é bom. E acho que aqui as pessoas estão bem. E estão bem entregues à patroa, à Mãe do Céu. Cónigo Zé Paulo, muito obrigado. Nada. E também por esse desafio que apresenta a quem nos está a ver e ouvir para visitar Braga, de facto, como diz o Cónigo Zé Paulo, onde tudo é bom, os monumentos que aqui é possível visitar, as suas gentes, a natureza que os envolve. Fica esse convite, desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.